Quantos querem ouvir uma palavra agora da parte do Senhor? Digam glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse para o seu pai: Pai, me dê parte da fazenda. Então ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e perdi-lhe-ei e direi: Pai, pequei contra o céu, e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se então foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, que se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse para os seus servos: Olha, tragam depressa a melhor roupa, e vamos vestir, e colocar nele um anel na mão, e também sandália nos pés. E tragam um bezerro cevado, e matai, e vamos comer e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto, e ele reviveu. Ele tinha se perdido, e foi achado. E aí começaram a se alegrar. Diga comigo: o que foi perdido foi achado. Nós vamos fazer uma oração, mas antes de orar, eu quero que você coloque a mão no ombro do irmão que está do seu lado e você diga: graças a Deus, Jesus te achou. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos pedindo, Deus amado, porção dobrada da tua unção e do teu Espírito sobre nossas vidas. Faz a tua unção fluir nesse lugar e impactar o nosso coração, os nossos corações. Ó Deus amado, traz ensinamento, direção, revelação, discernimento da sua palavra para cada um de nós. Faz com que o seu nome, somente o seu nome seja glorificado e a sua igreja seja abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos, o tema dessa palavra que eu quero compartilhar com vocês essa noite é voltando para casa. O texto que nós acabamos de ler conta a história muito conhecida de um filho que decidiu sair de casa para viver as suas próprias experiências. Esse filho disse para o seu pai: Pai, me dá parte da minha herança, porque eu quero viver as minhas experiências. O pai reparte a herança, dá a parte que lhe cabe e deixa ele viver as suas próprias experiências. O que acontece é que nessas experiências ele passa por situações muito desagradáveis. Ele passa por situações dolorosas e tristes. Até que então ele decide que ele iria voltar para
para casa, cai em si, a ficha cai, e ele pensa: por que eu fui sair da casa do meu pai? Esse filho, ele decide voltar. E com essa volta desse filho, nós podemos tirar ensinamentos para a nossa vida hoje. Ensinamentos, o porquê e o que pode me levar a sair da casa do meu pai, a sair da presença do meu pai, a me afastar do meu pai e me trazer sérios problemas. E o que fazer para, se um dia eu sair, eu voltar? A primeira parte é para nos alertar, porque sair da casa do pai pode representar muito bem uma pessoa que Deus escolheu, uma pessoa que Deus achou, uma pessoa que Deus encontrou, ela se distanciar e se afastar de Deus e das coisas de Deus. E aí nós precisamos, nessa primeira parte, avaliar, aprender com esse jovem o que pode vir sutilmente contra a minha vida para tentar fazer com que eu me afaste de Deus, da presença de Deus, das coisas de Deus, da casa de Deus. O que pode fazer eu me afastar? Vamos avaliar nesse texto. A primeira coisa que afastou esse filho foi ele não levar a sério a lei da semeadura. Esse filho, ele não levou a sério e não acreditou que tudo aquilo que o homem semear, isso o homem colherá. E existem coisas que a palavra, ela nos ensina, a Bíblia nos ensina: não faça isso, porque a colheita disso que você vai fazer pode ser desastrosa. Se você avaliar aqui esse texto, esse filho, ele cometeu um erro de desonrar o seu pai e a sua mãe, desonrar o seu pai, quando ele pede a herança e ele diz: eu vou embora daqui. Essa atitude de desonra vem ferir um princípio que Deus havia ensinado desde os tempos de Moisés, quando estabeleceu as leis. E esse princípio é preciso aprender a honrar pai e a honrar mãe. Mas esse jovem, ele quebrou um princípio. E toda vez que nós quebramos um princípio, esse princípio nos quebra. Toda vez que nós quebramos um princípio, nós estamos semeando uma semente errada no solo da nossa vida, que em algum momento lá na frente, essa semente vai frutificar e vai dar zebra. Esse jovem não acreditou na lei da semeadura, e quantas pessoas que elas acabam se afastando de Deus porque elas não acreditam nisso. Quantas pessoas que acabam se distanciando de Deus, das coisas de Deus, porque não acreditam em coisas que já foram ensinadas há muito tempo. Você ouviu falar sobre vários ensinamentos importantes para a sua vida e para a sua caminhada. Talvez de criança você ouvia coisas de criança, seus avós, seus pais, você ouvia alguém falar, mas parece que em algum momento a gente deixa isso se perder. E aí isso é um perigo, porque quando deixamos isso se perder, isso nos faz sair da casa do Pai e padecer necessidade. Há uns meses atrás, eu estava conversando com um grupo de pastores que estavam contando uma história de um líder de célula, na verdade o supervisor na igreja, que tinha 2 filhos, um menino e uma menina. E a menina, ela havia completado 18 anos, cresceu na igreja, os pais líderes, os pais cuidando de pessoas, os pais abençoando vidas, os pais ensinando os princípios aos filhos, a menina mais velha e o menino mais novo.
Essa menina mais velha, quando completou 18 anos, ela estava na faculdade e ela falou para o seu pai: pai, eu não quero mais saber de igreja. E o pai falou: minha filha, mas você sabe que não tem outro caminho. Não é igreja, é Jesus, não tem outro caminho. Nós precisamos buscar Jesus no meio da comunhão da igreja. E ela disse para o seu pai: pai, eu estava esperando completar 18 anos, porque eu preciso viver as minhas próprias experiências. Pense comigo, o pai tinha investido, o pai tinha semeado, o pai tinha ensinado, mas essa menina, quando completa 18 anos, ela decide desonrar o seu pai em tudo aquilo que ela aprendeu. E aí o pai não podia fazer nada. Disse para sua filha, colocou algumas regras: eu não posso obrigar você de 18 anos a ir para a igreja. A menina começou a se envolver com amizades na faculdade. E aí, com as amizades na faculdade, ela saía da faculdade e ia para algumas festinhas. Saía da faculdade e ia para algumas festinhas. E começou a reunir com amigas e com amigos que começaram a beber, e bebiam. Alguns amigos utilizavam droga. E ela ficou assim no meio desse passeio com os amigos da faculdade durante aproximadamente 1 ano e meio. Até que um dia, ela saindo de uma festa, no carro, com os seus amigos da faculdade, depois de terem bebido, na madrugada, o carro capota. 2 amigos dessa menina morrem na hora, e essa menina fica tetraplégica. Muitos dias internada no hospital. A igreja que ela rejeitou, os líderes e os pais que ela desonrou, foram quem ficaram chorando no leito de hospital, para que Deus desse mais uma chance e não levasse ela muitos dias internada. Ela sobreviveu, ficou tetraplégica, e quando saiu do hospital, ela decidiu com seu pai: me leva, porque eu quero voltar para a casa do pai. Essa menina, ela volta para Jesus com 19 para 20 anos de idade. Só que agora ela volta em uma cadeira de rodas. Hoje essa menina, ela sai para dar em vários lugares do Brasil. E o centro do testemunho dessa menina é: não deixe, não permita você voltar para a casa do pai como eu voltei, em uma cadeira de rodas. Você ainda pode voltar para a casa do pai andando com seus próprios pés. Ao mesmo tempo que nós ficamos triste pelo que aconteceu com uma menina dessa, nós ficamos com o coração feliz por ela ter voltado para a casa do pai e enxergou que não poderia ter quebrado um princípio. Mas quantas pessoas que estão se afastando de Deus, quebrando princípios, gente. A palavra de Deus é verdadeira. Aqui é a palavra de Deus, e o que está escrito aqui é a verdade que vai condicionar a nossa vida a termos um tempo bom ou um tempo ruim, a termos um tempo de paz ou a termos tempo de guerra. Nós vamos definir. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. A segunda coisa que eu vejo como erro desse jovem que afasta ele da casa do seu pai,
Ele tem uma atitude de rebeldia. Ele não aceitava o modo de vida do seu pai, a criação do seu pai. E nós identificamos isso quando ele diz para o seu pai, depois que pega a fazenda: eu vou sair e vou viver da minha maneira, eu vou sair e eu vou viver do meu jeito. Existem pessoas que se afastam da casa de Deus por uma atitude rebelde, de não querer aceitar as coisas como Deus está conduzindo. É meio que um coração rebelde. Não, Deus não quer fazer do meu jeito, as coisas não funcionam do meu jeito, não é da minha maneira, não é, então eu prefiro sair. E aí quantas pessoas que estão quebrando princípios por uma atitude rebelde. O que aconteceu com esse filho foi isso, gente. Ele não entendia a maneira como seu pai vivia, ele queria viver de outra maneira. A terceira coisa que esse filho comete de erro que o afasta da casa do seu pai. Esse filho cometeu o erro de ter uma atitude de egoísmo, uma atitude também arrogante. Ele era egoísta porque ele pensava só nele. Ele não estava preocupado com o seu pai, nem preocupado com a sua mãe, nem preocupado com o seu irmão. Ele estava preocupado em satisfazer as vontades dele. E o que faz uma pessoa se afastar da presença de Deus é esse egoísmo, porque ela quer algumas coisas e não acontece, e o centro passa a ser ela. E aí ela diz: não está me satisfazendo, não é para mim, então que se exploda o resto todo, que exploda a minha família, que o meu pai e minha mãe paguem o preço, que a minha esposa sofra, deixa ela sofrer, deixa ela chorar, deixa os filhos pagar preço. Eu preciso ver a minha vida. E aí quando se afasta de Deus, o interessante é que toda a família sofre, gente. Só uma esposa que está na presença de Deus e vendo o seu marido ir para um lado, para um caminho perigoso, só ela sabe a dor que é ter o marido longe dos caminhos de Deus. Só um pai e uma mãe sabe a dor que é ter filhos que ele criou, que ele quer o bem, que ele quer sendo bem cuidado. Ver esses filhos longe e afastado da presença de Deus é dor de sofrimento, gente. Eu lembro, todas as vezes que eu chegava em casa de madrugada, bêbado, tinha bebido muito, e quando eu chegava de madrugada, saía entrando assim para o meu quarto, e eu escutava a minha mãe dentro do quarto dela, trancado, chorando, literalmente chorando: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, Senhor, salva o meu filho, Senhor, salva o meu filho. O quanto que uma mãe, ela sente de dor, o quanto que um pai sente de dor, e aí o filho parece que não se atenta para isso. Um sentimento egoísta. Ele não está nem um pouco preocupado com o que o pai, a mãe e as pessoas que amam ele estão sentindo. Ele está preocupado em satisfazer a ele, as vontades dele. Foi isso que esse filho fez. Não estou nem aí se o meu pai vai chorar, se a minha mãe vai chorar, se eu vou deixar uma bomba dentro da minha casa, eu não estou nem aí. Eu quero cuidar de mim e viver as minhas experiências. Eu quero aqui dar uma orientação para você. Quando você pensar em ter uma atitude meia louca, eu queria te dar uma dica. Olhe um pouquinho a sua volta, e se você não puder deixar de se meter em problemas, em enrascada, em coisa ruim por causa de você mesmo, tente não se meter em coisa ruim por causa das pessoas que te amam, que um dia Deus colocou do seu lado. Se você é marido,
não quer fazer por causa de você, de se acertar com Deus e de voltar para Deus por causa de você, pense pelo menos em voltar para Deus por causa dos seus filhos que podem estar chorando e sofrendo pela vida dissoluta que você tem vivido. Se você, querido filho e filha, não quer voltar para Deus por causa de você mesmo, pense em pelo menos voltar por causa do sofrimento do seu pai e da sua mãe. Esse menino, ele achava que ele tinha que resolver a sua vida sozinho. Uma atitude muito arrogante. Não, eu vou viver a minha vida. Quarto erro desse menino, ele tinha uma dificuldade no seu caráter. Ele, quando sai da casa do seu pai, ele mostra uma grande falha de caráter, porque alguém fazer o que esse menino fez com seu pai, que cuidou dele, que investiu quando era criança. E aí eu queria que você trouxesse à sua memória um pensamento, não apenas do que o seu pai e a sua mãe fizeram quando você era criança, mas eu queria que você trouxesse à sua memória aquilo que Deus já fez por você e pela sua vida, nos momentos de pressão onde ninguém tinha visto e Deus te livrou. E aí eu lembro, muito bem, que eu não posso ter uma falha de caráter com meu pai que está nos céus, porque quantas vezes ele me livrou. Eu queria que você trouxesse um pouco à sua memória algumas coisas que aconteceram com você e você sabe, Deus te livrou. Era para ter acontecido coisas terríveis com você, mas Deus te livrou e ninguém sabe disso, ou talvez poucas pessoas. Mas você sabe que foi Deus que livrou você no dia daquele acidente. Você sabe que foi Deus que livrou você quando você estava prestes a perder a sua vida. E a pergunta que eu quero fazer é, e aí com isso tudo que Deus fez, nós vamos virar as costas para Ele? Isso é uma falha tremenda de caráter. Eu virar as costas para o Pai que um dia cuidou de mim, sempre cuidou de mim. Eu não posso voltar as costas para esse Deus. O quinto erro desse jovem que fez ele se afastar de Deus. Ele se afastou da casa do seu pai, porque ele não vigiou em uma área que era vulnerável na vida dele, uma área vulnerável ao pecado. Esse jovem, ele provavelmente tinha uma fraqueza grande quanto ao orgulho, à soberba, ganância, dinheiro. E aí ele não vigiou, o orgulho começou a crescer e ele falou, eu quero parte da minha herança. Provavelmente ele fez os cálculos e ele anotou, já olhou tudo à sua volta, nossa, vai dar um bom dinheiro. E ele começou, já pensou, eu aqui comandando isso tudo, eu tomando conta disso aqui tudo, eu vou ser o dono, eu vou ser o chefe, eu mando, eu desmando. E aí ele não vigiou quanto a isso. Há uma área que ele era vulnerável, e quando nós não vigiamos em uma área que é vulnerável, o diabo pode usar esta área para poder entrar na sua vida e lançar você fora da presença de Deus. E nós precisamos vigiar qual é a área que você é vulnerável. Talvez a área que você é vulnerável é semelhante a desse jovem, é a área do orgulho, da soberba. E aí você precisa ficar atento, porque todas as situações que aparecerem, o diabo vai querer que nessa situação você se mantenha altivo, orgulhoso, e é nessa situação que ele pode lançar você para fora da igreja. Quantas vezes eu vi pessoas que estavam do lado de dentro da igreja serem lançadas para o lado de fora porque foram feridas no seu orgulho. E aí disseram, não aceito isso, não aceitei aquilo que fizeram, não concordo, e fizeram isso e aquilo, e nunca mais eu piso numa igreja, no orgulho.
E aí o diabo entrou. E quantas pessoas que foram lançadas para fora da igreja por causa disso. Talvez a área vulnerável seja a área da ganância, do dinheiro. São pessoas que elas começam a levemente, a sutilmente a fazer coisa errada, ganha um pouco mais aqui, um outro pouco mais ali. Aí quando ela começa a vir para a presença de Deus, ela começa a ficar envergonhada, o Espírito Santo começa a incomodar ela, e ela acha o culto que está pesado, e ela começa a se sentir envergonhada, e cada vez ela vai afastando, até que quando vai ver está lá do lado de fora, porque já se meteu demais em coisa errada que envolve dinheiro, não envolveu, não vigiou em uma fraqueza, e o diabo o envolveu. Talvez a fraqueza ela seja a área sexual. É tanto a mulher quanto o homem que tem essa fraqueza e vai se envolvendo com coisas, começa primeiro se envolvendo com pornografia, começa se envolvendo com coisa boba, e aí mexendo e bate papo aqui na internet, e de brincadeirinha, e de troca de olhares, e quando vai ver, não vigiou nessa área, e quando menos imagina, o diabo lança para fora da casa do pai. Esse erro de não vigiar em uma área importante levou esse menino para o lado de fora. Qual é o seu ponto fraco? Qual é a área que você precisa estar atento, meu irmão, para o diabo não entrar nela e lançar você para o lado de fora da igreja, da presença de Deus? Qual é a área, minha irmã, que você precisa estar atenta e vigilante para o diabo não entrar e não lançar você para o lado de fora da casa do Pai? Esse jovem, ele cometeu um sexto erro. E qual foi, pastor? Esse jovem, ele estava pensando só no aqui e no agora, só no hoje. Ele não pensava no amanhã. Ele estava pensando no hoje. Eu quero saber de hoje, quero ser feliz hoje. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim: não, chega, eu quero ser feliz. Nossa. E aí disseram, quero ser feliz, e aí acabaram com o casamento. Não, eu quero ser feliz, e sai, chuta o balde, sai da casa do pai. Não, eu quero ser feliz, e começa a envolver com coisa errada. E aí sabe o que é mais interessante? Não encontra a felicidade, não encontra. Quantas pessoas que pensam só no aqui e agora, às vezes tem um dia, uma semana de prazer, de satisfação, de alegria. É um momento. Jesus não veio nos trazer um momento de alegria e um momento de prazer. Jesus veio nos trazer uma vida inteira com abundância. É uma vida com abundância. É uma vida com abundância. Não é um momento, gente. Esse jovem pensou no momento. Pare e pense. Talvez você já passou por esse mundão aí afora e sabe que os momentos acabam logo. E quando acaba aquele momento, começa a vir a frustração, a decepção, começa a vir as dores, começa a vir a pressão na cabeça novamente. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E aí eu não penso hoje. Eu, como um filho que faz parte da casa do Pai, eu penso naquilo que está preparado para mim amanhã. O apóstolo Paulo diz: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nisso que eu estou olhando. As minhas atitudes hoje estão baseadas naquilo que Paulo disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu estou esperando o dia onde diz a palavra: Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto e nem dor, e nós iremos reinar na glória. Eu estou vivendo hoje pensando nesse dia.
Sétimo erro que esse jovem comete. Esse jovem cometeu o erro de não se preocupar com a sua vida e com a vida daqueles que ele tinha que influenciar. Se você avaliar esse jovem, ele tinha sido criado debaixo de princípios, gente. Preste atenção aqui. Debaixo de princípios, o seu pai era um homem correto, o seu pai provavelmente um homem religioso. Pelas atitudes do seu pai, quando o filho volta, você identifica isso. E aí o que esse filho ele faz, que é algo terrível demais, é que ele não se preocupa com vidas que ele deveria de influenciar. Quando ele pega o seu dinheiro, a fazenda, ao invés dele influenciar, ele acaba sendo influenciado. Os meus filhos, toda vez que nós fazemos culto doméstico, eu reúno eles e eu falo: quem não influencia, é influenciado. Lá na escola, eu quero que vocês sejam um agente de influência e não serem influenciados. Porque senão eu faço igual a esse jovem. Além de eu não ajudar e abençoar a minha própria vida, eu vou atrapalhar a vida daqueles que eu poderia ajudar. Posso dizer uma coisa: existem pessoas lá no seu trabalho, existem pessoas na sua escola, existem pessoas na sua família, existem pessoas na sua rua, existem pessoas na sua vizinhança, que elas estão precisando de ajuda, mas primeiro você vai precisar de se encontrar e voltar para a casa do Pai. Deus quer que você ajude essas pessoas, elas estão arrebentadas, a vida dela está indo para o buraco, e Deus trouxe você aqui essa noite para você voltar para a casa do Pai e ir lá buscar para ajudar esses que estão perdidos. Essas foram as atitudes erradas que afastaram esse menino, esse jovem da casa do seu pai. Agora tiveram coisas que o aproximaram, que o trouxeram. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração, que trouxe esse menino de volta para casa, foi o amor que havia no coração do seu pai. Com certeza esse pai, ele tinha um grande sentimento de amor pelo seu filho, com esperança de que ele iria voltar. Por isso, quando o filho aparece, ele vê o seu filho, ele vai correndo ao encontro do seu filho, agarra o seu filho, dá um beijo, manda preparar uma festa. Esse pai, ele estava com um grande sentimento de amor pelo seu filho que estava perdido. Eu posso dizer uma coisa para você? Você veio aqui essa noite porque o amor de Deus, ele é tremendo demais para alcançar você aonde você estiver e trazer você para a presença dele. O amor de Deus, ele começa a se manifestar no coração de pessoas que começam a amar você e a se preocupar com você. Pessoas que você não imaginava, pessoas que durante 30 dias jejuaram pelo nome de muitos irmãos, muitas pessoas. E como é que vem isso? Alguém fica 30 dias jejuando e orando por alguém? Como é que é isso? Me explica isso. Pois é o amor de Deus que transborda em nossos corações, que é imensurável, inexplicável. Esse amor começou a impactar e a trabalhar ao coração daquele jovem, mesmo ele estando longe, distante. E aí depois a outra coisa que faz com que esse jovem volte para casa, depois do impacto desse amor que eu acredito que alcançou o coração dele, foi o arrependimento. O versículo 17 diz assim: e caindo ele em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai, eles não passam nem a metade da necessidade que eu estou passando aqui. Ele caiu em si. E ele disse: vou voltar para o meu pai. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra ti.
e pequei contra o céu. O que faz esse jovem voltar para casa foi o arrependimento. Quantas vezes que nós entristecemos as pessoas que nos amam, esposas que entristecem o marido, marido que entristece a esposa, filhos que entristecem os pais, e todos que entristecem o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus. O que vai nos fazer reaproximar é um sentimento de arrependimento dentro de nós, tipo o que esse jovem fez. Meu Deus, que besteira que eu fui fazer. Diz o texto que ele caiu em si, a ficha caiu, e aí ele enxergou: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Até mesmo na presença de Deus, tem coisa que às vezes a gente faz, e eu boto a mão na cabeça e falo assim: ai meu Deus do céu, para que eu fui fazer isso? Quantos já se sentiram assim? Levanta a mão. Fala comigo assim: ai, ai, ai. Pois é. Quando nós fazemos isso, nós temos duas decisões a tomar. Duas decisões, escreve. A primeira é eu falar: deixa para lá, não vai fazer falta mesmo. Fiz errado e fiz e acabou, e se tivesse que fazer, eu fazia de novo. Essa é uma decisão. E ela não me reaproxima daquilo que essa decisão me afastou. A segunda decisão é: nossa, para que eu fui fazer isso? Ai meu Deus do céu. Vou voltar, vou pedir perdão, vou consertar, e nunca mais vou repetir isso de novo. Nunca mais vou repetir isso de novo. Isso é arrependimento, gente. Como é que nós estamos agindo quando a ficha cai que fizemos alguma besteira? Falamos: deixa para lá, deixa a vida me levar. Ou a ficha cai e eu faço igual a esse jovem: fiz besteira, e eu tenho que voltar e tenho que consertar. A terceira coisa que fez esse jovem voltar para casa foi o seu pedido de perdão ao pai. Não bastava ele ter arrependimento no coração e dizer: vou voltar. Ele poderia voltar para a casa do seu pai e falar: e aí, velho, voltei, aleluia. Cadê minha Coca-Cola, picanha lá? Voltei, velho. Não. Ele voltou, e a primeira coisa que ele fez foi abrir a sua boca e pedir. Deixa eu falar uma coisa. Se nós queremos voltar para a casa do Pai, se nós queremos voltar ao período de bênção de Deus na nossa vida, não basta apenas ir, é preciso abrir a boca e pedir perdão. Chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa. É chegar diante da sua esposa: filha, me perdoa pelo que eu fiz. Chegar diante do seu esposo e dizer: meu marido, me perdoa. É você, querido filho, chamar seu pai para conversar e dizer: papai, me perdoa, porque eu me arrependo daquilo que eu fiz, aquilo não estava certo. Isso são atitudes que trouxeram este filho de volta para a casa do pai. E por último, esse filho, ele volta para a casa do pai, porque o seu pai o recebe de braços abertos e perdoa de todo o coração todos os erros que o seu filho fez para trás. Diga comigo: aleluia. Sabe por quê? Que nós vamos voltar para a casa do pai. Em algum momento, talvez aqui na sua cabeça você se afastou um pouco. Talvez você não se afastou da igreja fisicamente, você estava vindo e vindo e vindo e vindo, mas a sua mente, ela já estava afastada, você já estava fora. O seu corpo presente, mas a sua mente já estava fora. Essa é a noite de eu falar: pai, eu quero voltar para casa. E quando eu voltar para casa, disser: pai, eu quero voltar para casa, esse pai está esperando
para me receber de braços abertos e dizer: vira a página de tudo errado que você fez e vamos começar a escrever uma nova história. Por favor, fique de pé.